agroecologia garante segurança alimentar, movimenta a economia sem agredir o meio ambiente e tem impacto nas relações humanas. Foi pensando nisso que a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, lançou uma iniciativa de estímulo às ações municipais de apoio à agricultura familiar e à soberania e segurança alimentar, a agroecologia nos municípios. Com essa ação, foram encontrados exemplos bem-sucedidos de experiências que apontam para um futuro melhor. Algumas delas estão registradas no curta Agroecologia, Políticas de Futuro, que você pode assistir aqui na programação do Canal Saúde. O Sala de Convidados de hoje faz parte do lançamento desse documentário na nossa programação e te convida para uma conversa sobre agroecologia e políticas de futuro. A própria cidade tem orgulho das hortas comunitárias. As ligas camponesas aqui em Sapé, ela surge a partir dos maltratos que eram tidos camponeses. Rio Branco produz, é possível, e a gente tem esse modelo. Recentemente tem chegado aí a questão das grandes lavouras de mandioca. Essas lavouras, elas têm utilizado os agrotóxicos. A partir daí nós não tivemos mais sossego. Hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu acredito sim que as hortas vêm ajudar muita gente. Polo Agroflorestal da Serra. Conversando comigo hoje pela internet sobre agroecologia e políticas de futuro. Flávia Londres, membro da equipe da Secretaria Executiva da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. Ari Vanatzi, presidente da Associação Brasileira de Municípios, a ABM. E Tiago Gorski Lacerda, prefeito do município de Santiago, no Rio Grande do Sul. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Flávia, Ari, Tiago, muito obrigada pela participação hoje com a gente aqui. Flávia, eu começo com você trazendo o tema que é central aqui na nossa conversa de hoje, né? A agroecologia diz respeito a todos nós, né? Então, onde é que ela está hoje para a gente poder começar essa conversa? E por que é tão importante incluí-la, pensar sobre ela nas políticas quando a gente pensa no futuro e no presente, né? Bom dia, Yasmine, bom dia, prefeito Ari, prefeito Tiago, todos os telespectadores. Agradeço, um prazer estar aqui com vocês de novo no Canal Saúde e para falar desse tema tão importante, né, que eu acho que essa pergunta sua é central, que é isso, a agroecologia, ela diz respeito a todo mundo, né? A gente tem que entender que interessa a toda a sociedade apoiar a agroecologia, não é só um tema que interessa aos produtores, aos agricultores, às populações rurais, porque todo mundo se alimenta, todo mundo bebe água, todo mundo respira, né? A agricultura familiar, a agroecologia são fundamentais na produção de alimentos, isso tem a ver com as políticas de abastecimento, com todo o sistema agroalimentar, né? A gente hoje vive no Brasil uma situação agravada pelo problema da pandemia, de insegurança alimentar crescente, a volta da fome, né, assombrar o país, e a agricultura familiar, a agroecologia estão na base de todo esse sistema, né? Então, assim, acho que a grande questão é essa, é todo mundo entender que isso diz respeito a todos nós, a nossa sociedade como um todo. Interessa a todos nós esse debate da agroecologia. Prefeito Ari, essa iniciativa que hoje a gente vai conhecer melhor aqui no programa, assim como muitas outras que a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, traz como proposta, incentivam o diálogo, né, entre o gestor público, o pequeno agricultor e a sociedade. Eu queria saber qual é o desafio para um prefeito, seja de qual tamanho for a cidade, em conseguir esse diálogo, implementar e manter essas políticas. Bom dia a todos, principalmente a você que coordena esse programa. Parabenizar aí o Canal Saúde da Fiocruz, essa grande instituição que tem nos ajudado enormemente nesse momento difícil da vida humana brasileira, da vida social brasileira. E queria cumprimentar também a Flávia, né? E o Tiago, nosso prefeito aqui de Santiago. Eu achava que era Santiago do Chile, mas é Santiago do Rio Grande do Sul, meu vizinho aqui. Tô tomando chimarrão aqui, prefeito. Eu vi, já. Que coisa boa, parabéns para você, né? Eu falo também aqui em nome da Associação Brasileira dos Municípios, da ABM, eu coordeno essa entidade, sou presidente. Hoje nós temos em torno de 1.200 prefeitos que estão
vamos dizer assim, participando da nossa entidade, e também quero me colocar à disposição como presidente da entidade, junto com a Ana, nós nacionalizar esse debate a partir da nossa relação junto com essa instituição importante nesse tema. O desafio dos municípios, eu acho que são dois, né? Primeiro, o município precisa ter, no seu conceito de gestão pública, na minha avaliação, essa decisão política de que o tema do agrotóxico, o tema da saúde, ele é fundamental para o bem-estar social de uma população. Então, tem que ter uma definição política do gestor e, a partir disso, construir programas que são muito simples na cidade, né? Por exemplo, nós aqui construímos as feiras de alimentos saudáveis, né, que envolve a agricultura familiar, minha cidade é urbana, mas nós mesmo assim temos em torno de 80 pequenos produtores rurais que têm 5, 6 pontos de exposição desse produto. Por que é importante fazer isso? Primeiro porque hoje essa concentração do mercado de comercialização, da grande produção em massa, ela dificulta muito a sobrevivência do pequeno agricultor, daquele que toma iniciativa. Então, o poder público, construindo espaço de comercialização, já é um grande passo de avanço da solidificação e da reestruturação. A segunda é construir programas nos municípios, né, como ajuda, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da infraestrutura para trabalhar a terra, na produção, na orientação técnica, né, junto com os órgãos estaduais ou no mesmo do município. O terceiro elemento, nós aqui também estimulamos muito, né, com muita vontade, a construção de hortas comunitárias. Primeiro nas escolas municipais, que sempre tem um espaço vinculado com a própria universidade e com a nossa equipe técnica. Mas isso precisa passar por um convencimento da direção da escola, da comunidade escolar, né, e usar esses produtos depois na própria merenda escolar, né? E um terceiro elemento também nos próprios vazios urbanos. Nós criamos aqui um programa de hortas comunitárias que incentiva as associações, entidades que queiram, né, buscar esse apoio e desenvolver. Então, há um processo profundo, termino com isso, de conscientização, de convencimento do uso dessa alimentação saudável, né, para a sociedade, né? Então, tem que construir programas, construir políticas, mas tem que ter a decisão do gestor público, que isso é fundamental, importante e estratégico para melhorar a qualidade de vida e alimentação da nossa população. Prefeito Tiago, a gente vai falar aqui ao longo do programa do projeto Pila Verde, que é bem interessante, que está no documentário do Curta Agroecologia que a gente está lançando essa semana na nossa grade. E quero trazer para você a mesma pergunta que eu fiz para o prefeito Ari, né? Qual é o desafio de se abrir esse diálogo com a comunidade e fazer essa troca entre gestor e cidadão, né? Bom dia, Yasmine, Flávia, prefeito Ari. A cidade, ela é do cidadão, então toda a construção ela deve ser coletiva. E essa troca de experiências, nós buscamos sempre envolver o cidadão no eixo central das discussões. E esse projeto que nós criamos, que já está institucionalizado e dando retorno para todo o tripé da sustentabilidade, né, que é o econômico, o social e também o ambiental, ele tem essa adesão popular muito grande. Então, através dessas políticas públicas articuladas e construídas e não impostas, os resultados eles se tornam muito mais tangíveis e relevantes. Ou seja, tem que trazer o cidadão para o centro da tomada de decisão, trocar ideias e também assumir papéis fundamentais. E também, através do Pila Verde, nós conseguimos proporcionar um retorno direto ao cidadão. Quando a gente busca uma solução que no discurso a gente diz essa solução vai reverter em saúde, educação, o do prefeito Ari sabe muito bem em infraestrutura, e isso aí é um benefício indireto. E o nosso programa, o Pila Verde, ele traz um retorno direto ao bolso do cidadão. Então, há um engajamento ainda maior, porque ele consegue ver que com suas ações tem um retorno direto para ele e um retorno indireto para toda a sociedade. É muito interessante mesmo a iniciativa. A gente agora vai assistir a alguns trechos do Curta Agroecologia, Políticas de Futuro, com experiências em Sete Lagoas, Minas Gerais, e em Rio Branco, no Acre.
programa das hortas comunitárias, ele começou em 1982, né? Foi uma iniciativa de um funcionário da prefeitura e o pessoal da Emater. Eles construíram um projeto em função de dar uma ocupação para as famílias que estavam vindo para a cidade em busca de emprego e não tinha qualificação profissional. E basicamente o programa você cede uma área de aproximadamente 360 metros quadrados e essas famílias vão ali estar trabalhando e plantando o que elas acham que vai ter melhor valor de mercado para elas. Eu recebi uma proposta de emprego aqui em Sete Lagoas e eu vim trabalhar em Sete Lagoas, infelizmente não deu certo. E aqui eu conheci um pessoal, né? E através desse pessoal eu conheci o projeto das hortas comunitárias. Nessa época eu estava desempregada, eu tinha entrado numa depressão. Então eu iniciei o projeto sem saber absolutamente nada. E por despertar essa curiosidade, eu comecei a fazer vários cursos, né? Através da Prefeitura de Sete Lagoas e através da Emater. E hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu acredito sim que as hortas vêm ajudar muita gente, né? A população fica admirada de ver o nosso trabalho, ver quanto é bonito, né? Ter essa natureza, assim, ainda mais aqui onde eu trabalho, que é debaixo da rede de energia, né? É um lugar assim que era abandonado, cheio de lixo. Eu tenho 25 anos de Emater, né? Trabalhei em várias regiões de Minas, né? É sempre gratificante trabalhar com o agricultor, né? O agricultor familiar. E aqui em Sete Lagoas, a gente realmente, eu me apaixonei, né? Com o agricultor, só que um agricultor diferente, né? O agricultor urbano. Então, isso é fundamental para a sociedade, né? Todo mundo aqui em volta, você pode perguntar aos moradores, né? A própria cidade, tem orgulho das hortas comunitárias. Porque, na verdade, você gera segurança alimentar e nutricional de alimentos de qualidade, né? Aquele alimento, muitas vezes, nos grandes supermercados, né? Que murcha em poucos dias quando você leva aquela verdura para casa, né? Ou está até murchando na própria gôndola do supermercado. Esse produto da horta comunitária é nutritivo, saboroso, dura muito mais na sua geladeira. Então, todo mundo fica maravilhado e satisfeito e agradecendo os agricultores por produzir. O êxito rural, à época, era imenso para a região de Rio Branco, se tratando da capital. E precisavam bolar uma estratégia para alocar essa gente que tinha na sua cultura ser agricultor, com a ideia de que é possível produzir na cidade de Rio Branco, ao contrário do que tem uma lenda, né, que as pessoas dizem que nada se produz aqui. Rio Branco produz, é possível, e a gente tem esse modelo para mostrar. Os polos agroflorestais que foram instalados a cerca de 20 quilômetros em torno da cidade e até às vezes mais perto, como o Geraldo Fleming, que está aqui atrás do Shopping Center. Eu me chamo Marlinda, eu sou do povo Marubo, sou amazonense. Me chamo Tataindi, meu nome guarani, meu nome em português é Miguel Jorge. Eu sou do povo MBA Guarani. Com essa pandemia, aí para fazer uma entrega, você tem que ter vários produtos, né? Você tem que diversificar. Foi o que nós fizemos, nós diversificamos a produção. Hoje nós temos alface, rúcula, cheiro verde, coentro, couve, salsa, chicória crespa, escarola, mostarda. Aí começamos com as plantas alimentícias não convencionais, por exemplo, a capeba, a azedinha, a bertalha, o ora pronobis, né? Nós somos a prova que o polo agroflorestal dá certo. Nós ganhamos 3 hectares e nós, desde o primeiro dia que nós fomos assentados aqui, nós sobrevivemos daqui de dentro.
nós formamos nossos filhos todos, né? Nós nos formamos. Pois é, então é isso que eu tenho que dizer. Polo Agroflorestal dá certo. Flávia, para a gente começar agora, para valer a nossa conversa sobre o que a gente está trazendo no Curta Agroecologia, eu queria que você explicasse para a gente o que é esse programa, esse primeiro momento ali de agroecologia nas eleições e para esse momento que a gente vive agora já de agroecologia nos municípios, né? Como é que a ANA articula isso, qual é o papel da Articulação Nacional de Agroecologia também nesse movimento? Pois é, Yasmine, esse trabalho ele começou a ser organizado de forma mais sistemática, né? Numa grande mobilização nacional no ano passado, justamente no contexto do debate das eleições municipais, né? A gente já vinha num debate da ANA que vem se aprofundando, principalmente desde 2016, com o golpe, né, que destituiu a presidenta Dilma, que os nossos espaços de diálogo com o poder público no nível federal, eles foram se fechando, né? Então a ANA ela tem uma trajetória importante de incidência política, de diálogo com o Estado, de construção de políticas e aprimoramento de políticas de apoio à agricultura familiar, à agroecologia, segurança alimentar e nutricional nos vários campos que se relacionam com esses temas, né? Que a gente conseguiu muitas conquistas ao longo das últimas décadas, mas esses espaços foram se fechando e isso foi alertando a gente sobre a importância da gente voltar ao trabalho de mobilização, de incidência política, de debate para o plano municipal, né? E muito com uma ideia de que os territórios, os municípios, eles podem fazer muito pela agroecologia, eles podem fazer muitas coisas, né? Existe uma ideia que a gente se esforçou muito para combater nesse processo, que é o seguinte: o município não pode fazer nada, o município não tem orçamento, o município não tem estrutura, isso aí compete ao governo federal. E a gente sabe que o município pode fazer muito quando há vontade política e, sobretudo, como disse aqui o prefeito Tiago, quando há parceria, diálogo, né, com a população, diálogo com as organizações locais, com os públicos beneficiários, ações muito interessantes podem ser construídas, ações criativas, inovadoras e de impactos muito importantes, né? Então, quer dizer, o ano passado foi um ano de eleições municipais. A gente queria, enquanto movimento agroecológico, enquanto um movimento nacional, fazer esse debate de forma expressiva, né? Isso é um trabalho desafiador, porque é uma coisa que tinha que acontecer de forma descentralizada no Brasil inteiro, né? E a gente resolveu partir a nossa ação no ano passado na ideia de fazer um grande levantamento para mostrar o que já existe. Porque é o seguinte, a gente do movimento agroecológico, é muito comum a gente ser acusado de idealista, isso aí é sonho, essas propostas de vocês, elas só existem, né, só se viabilizam no mundo da fantasia, né? A gente é assim, aquele pessoal que só faz reunião, né? E a gente queria dizer que não, o que a gente está propondo tem concretude, tem viabilidade, tem materialidade, né? E que muita coisa já existe. O que acontece é que essas políticas municipais, na maior parte dos casos, elas são conhecidas no seu local, no seu território, elas são conhecidas pelos públicos beneficiários das políticas, mas elas não são conhecidas nacionalmente. E a gente sabia que essas políticas existiam e a gente queria mostrar que elas existem e quanta coisa existe, né? O que a gente fez, então, foi o seguinte: a gente organizou um grande mutirão nacional, mobilizando pessoas em todos os estados do Brasil, através das redes e das articulações estaduais de agroecologia, para tentar fazer um mapeamento do que existe. A gente tinha pouco tempo, a gente não se propôs a encontrar tudo, a fazer uma coisa censitária, a gente queria ver o que aparecia no primeiro esforço de levantamento. E a gente ficou muito surpreso que em menos de 2 meses de pesquisa, a gente identificou mais de 700 políticas municipais, a gente conseguiu descrever, mapear, sistematizar 721 políticas municipais que, de alguma maneira, apoiam a agroecologia, segurança alimentar e nutricional, o abastecimento, os vários temas, né, que se relacionam com a agroecologia, que é um debate muito amplo, né? A partir desse material, a gente construiu um mapa, esse mapa está disponível na internet,
todas essas iniciativas, incluindo a do Pila Verde, né, estão lá descritas, a gente pode entrar no mapa do Brasil. Desculpa, Flávia, eu vou pedir para a nossa produção colocar o link no ar, tá? A gente tem disponível esse link, esse endereço, dar uma verificada para poder entrar e também verificar o total da iniciativa, e esse mapa interativo é bem interessante, vale a pena ir lá visitar o site para dar uma olhada. Isso, desculpa te ele interromper. está na nossa plataforma Agroecologia em Rede. E a partir desse levantamento, a gente construiu uma carta compromisso. Essas iniciativas elas foram organizadas em campos temáticos. A gente produziu um documento também que está no nosso site, que descreve, analisa, faz traz algumas análises sobre esse material. E a gente, então, fez essa carta compromisso com propostas para serem apresentadas às candidaturas, às câmaras de vereadores e às prefeituras no ano passado. Foi um processo de mobilização muito intenso no Brasil inteiro. As organizações elas foram para campo nos territórios, foram para cima das candidaturas, e a gente conseguiu a adesão de 1.240 candidaturas no Brasil inteiro. Isso foi um movimento de mobilização muito importante. Assim, a gente tem a percepção de que a gente, pela primeira vez, conseguiu colocar o debate, a agenda da agroecologia, de uma forma sistemática e importante no debate das eleições municipais. E daí o que a gente falou o ano passado, o tempo inteiro, quando a gente desenvolveu esse trabalho, era que esse nosso esforço de incidência, de debate, né, no plano municipal, das políticas municipais, ele não podia acabar com as eleições municipais em outubro e novembro, né? A gente fez um esforço de mobilização muito grande, mobilizou organizações no Brasil inteiro, e a gente sabe, enquanto movimento agroecológico, do nosso compromisso de seguir acompanhando essa agenda, né? A gente tem agora aí os prefeitos eleitos, as prefeitas eleitas, as vereadores, os mandatos eleitos, 4 anos de mandato pela frente, e a gente está mobilizado para seguir nesse trabalho em parceria, em diálogo, para, como a gente já falou aqui, construir junto essas políticas de futuro. E aí eu vou trazer para o prefeito Thiago, até por conta da experiência do Pila Verde, trazer mais informações sobre essa experiência. Eu quero trazer uma participação da nossa audiência, porque eu acho que você pode ser uma boa opção para a resposta, e deixo aberto também para todos os convidados comentarem se quiserem. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porteirinha, em Minas Gerais, pergunta como os outros municípios podem se inspirar. São ações replicáveis? Eu, na verdade, levo essa pergunta para você, prefeito Thiago, justamente imaginando esse lugar de alguém que recebeu essa carta da Ana ali no momento da eleição, abraçou a ideia e implementou um projeto. Como é que foi essa experiência e como é que você sugere para quem está assistindo poder iniciar nesse caminho também? Um dos segredos do sucesso é a simplicidade, né? Buscar ações simples, pontuais e efetivas. As ações, elas são, sim, replicáveis, porque os problemas, eles são os mesmos, apenas muda de endereço. A gente está com uma falha, né? Sim, a sua conexão está falhando um pouquinho com a gente, prefeito Thiago. Vamos tentar continuar, deixa eu ver como é que se estabiliza. Todas as ações, elas são Prefeito Thiago, eu vou te pedir um minutinho para ver se estabiliza... Prefeito Thiago, desculpa. Eu vou te pedir um minutinho para ver se estabiliza a conexão, porque está falhando bastante. Eu não sei se todos estão com essa mesma percepção, mas a gente aqui do estúdio está recebendo com bastante falha. Vou levar uma questão para o prefeito Ari e retorno para o prefeito Thiago. Prefeito Ari, a experiência das hortas urbanas em Minas Gerais, ela é uma experiência que já tem 38 anos. Então, é uma experiência que me parece que, além de ser uma iniciativa que envolve a população que trabalha, né, as famílias que trabalham com a agricultura, mas também é uma política de Estado. Se tornou ali um processo continuado que entra prefeito, sai prefeito e continua. Como é que a gente pode garantir que isso aconteça, né? Ainda mais em tempos de política tão polarizada e que há tanta troca no poder e a manutenção, muitas vezes, dessas políticas não está garantida, né? Eu estou sem o seu microfone, desculpa. Prefeito Thiago, já volto para você. Então, primeiro, todas as experiências que estão sendo colocadas, tanto por mim aqui como para o Thiago, elas são replicáveis em qualquer lugar do Brasil, né? É isso que eu falei antes, precisa ter a decisão política do gestor vamos dizer assim, incentivar isso, né?
É verdade que também a Flávia fala que os municípios podem ter iniciativa, criar a iniciativa, que foi esses casos nossos aqui em São Leopoldo, com as hortas comunitárias, as hortas nas escolas municipais, né, que são também comunitárias com a participação do CPM, da comunidade escolar, das crianças, dos professores, tem um envolvimento, porque além da produção, que é muito importante, tem a conscientização no tema ambiental. Isso é um elemento bastante importante nesse debate social, no envolvimento da sociedade, que falou o Tiago aqui, e que são as nossas experiências, é democratizar para poder crescer, valorizar e também assim, reeducar a população no ponto de vista do meio ambiente, de modo geral, né? Então, por exemplo, assim, as hortas comunitárias nasceram lá no governo Lula, que tinha um programa nacional, né? tinha recursos nacionais que vinham para os municípios se incentivar hortas comunitárias. E, na época, né, no Brasil inteiro, isso acabou tendo recursos para a assistência social, que construiu hortas comunitárias. Depois esse programa acabou, mas os municípios resolveram manter, com mais dificuldade, é verdade, né? Porque, querendo ou não, hoje os programas que os municípios mantêm, compra de sementes, por exemplo, para repassar para a horta comunitária, a equipe técnica, né? Então, tu tem um trabalho menor, né? Com menos intensidade do que nós tínhamos no passado, com pessoas especificamente treinadas, liberadas, responsáveis tecnicamente ou de forma de organização, construindo uma rede no município, né? Hoje essa rede é menor, né? Mas ela existe. Quer dizer, tem uma semente que nasceu, que ela continua sendo cultivada com mais dificuldades, mas ela se mantém. Então, é sempre importante dizer, os municípios têm condições, capacidade, mas se tem uma política nacional agregada a uma política estadual, isso flui, cresce enormemente, porque tem, vamos dizer assim, uma articulação nacional no debate, na solidificação dessas políticas, tanto do ponto de vista jurídico, legal, como do ponto de vista institucional, estrutural, né? Isso facilita muito. Mas hoje os municípios acabam fazendo o que o Tiago fez, ele criou um método, criou um projeto extraordinário, né? Que deu resultado. Agora nós podemos aplicar isso, a BM pode levar essa proposta dos outros municípios, como a ANA pode levar, né? Quer dizer, sempre depende muito do gestor, do financiamento e da decisão, né, de organização da comunidade. Então, acho muito importante esse debate, por exemplo, para que a gente possa estimular, inclusive, isso. Com certeza. Prefeito Tiago, desculpa, então a sua conexão instabilizou um pouquinho, queria retomar com você como é que foi a experiência e respondendo também o pessoal do sindicato em Minas Gerais. Sim, conforme o prefeito Ari mencionou agora há pouco, todas essas ações elas são replicáveis e precisam ser também articuladas pelo poder público, mas não necessariamente subsidiadas única e exclusivamente pelo poder público, porque o mandato do prefeito Ari e do prefeito Tiago, eles têm prazo de validade. Então, se é um programa, um projeto que a sociedade abraça, ele pode ter uma vida longa, uma vida muito mais longa do que de um único mandato. Infelizmente, aqui em nosso país tem muitas ações que são exclusivas de um mandato, e o nosso desafio é fazer com que a sociedade em si abrace essa ideia. Pegando o exemplo ali do prefeito Ari, também em Santiago, nós temos um projeto de hortas comunitárias que nós temos muitos problemas com terrenos baldios, onde os moradores abandonam, ficam sujos. Então, nós concedemos descontos de IPTU nesses terrenos que se tornam hortas comunitárias, né? Então, vai potencializando. E o Pila Verde, ele surgiu muito da necessidade de buscar uma solução para o lixo orgânico. O lixo seco, ele tem valor econômico, ele é fácil de trocar ele por dinheiro. O lixo orgânico, não. Então, nós pensamos em uma ideia para transformar esse lixo orgânico em benefício imediato e de longo prazo para a nossa comunidade. E olha, já deixo com você a dica, se você quiser ver o curta Agroecologia na íntegra, tem o projeto Pila Verde, bem explicadinho, é super interessante, você pode ver na grade do Canal Saúde, no nosso site e também no site que a gente vai colocar aí para você ao longo do programa. A gente continua falando disso no próximo bloco. E já a gente exibe mais 2 experiências bem-sucedidas de apoio à agroecologia familiar, agricultura familiar, que estão no curta Agroecologia Políticas de Futuro. A gente já volta, não sai daí.
Sala de Convidados está de volta conversando sobre agroecologia e políticas de futuro. Comigo via internet, Flávia Londres, membro da equipe da Secretaria Executiva da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, Ari Vanazzi, presidente da Associação Brasileira de Municípios, a ABM, e Tiago Gorski Lacerda, prefeito do município de Santiago, no Rio Grande do Sul. E você que está em casa, manda suas perguntas e seus comentários para a gente, que eu recebo, compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Ações para impedir pulverizações aéreas de agrotóxicos e uma iniciativa para preservar a memória das ligas camponesas. A gente acompanha agora mais um trechinho do curta Agroecologia, Políticas de Futuro. A trajetória vem já da tradição da família, mas a gente sempre procurou aí formas de encontrar sustentabilidade aí nas propriedades, né? E a gente está encontrando isso no cultivo no sistema orgânico. O município de Glória Dourada é formado basicamente por agricultores familiares, mas recentemente tem chegado aí a questão da cana, das grandes lavouras de mandioca e soja também tem chegado. Essas lavouras, elas têm utilizado assim de forma mais intensiva os agrotóxicos, né? E a sericultura foi um dos principais afetados, porque o principal ali da sericultura é a larva que produz a seda. Ela é uma larva bastante sensível e ela está funcionando como um bioindicador aqui. Ela tá mostrando que as pulverizações que estão acontecendo, às vezes, em lavouras vizinhas, ela tem afetado a vida aí do produtor. E a larva, a partir dela consumir folhas de amoreira contaminada, ela acabou morrendo, né? E afetou aí a atividade econômica do sericultor, né? Que é realmente cuidar da larva para produzir o casulo, que é a seda, né? Sintomas pelo bicho da seda foi em dezembro de 2015. A partir daí nós não tivemos mais sossego. A pulverização aérea nessa fase aí se intensificou muito. Quando pulveriza um veneno com avião, ocorre um processo chamado de deriva. É um deslocamento de uma parte dos resíduos de agrotóxicos aplicados na lavoura, fica flutuando na atmosfera e vai sendo levado com o vento. Essas folhas aqui é a marca de contaminação que teve por herbicida, uma aplicação de herbicida que foi feita pela usina no canavial aqui do lado. Isso aconteceu 30 dias atrás. A amora sofreu bastante, perdeu muita folha. Essa folha aqui não é aproveitável pelo bicho. A gente fez contato com o pessoal do Ministério Público, se era possível ou não se criar uma lei. E se descobriu que em outros municípios já existia uma lei que proibia a pulverização aérea. E foi tomado como base aí o conhecimento desses outros municípios para se criar uma lei aqui. Porque devido ao avião ter se afastado, a pulverização aérea ter se afastado um pouco para fora do município, uma distância maior, diminuiu o nosso prejuízo. Só que não se extinguiu o prejuízo. Mesmo eles pulverizando mais longe um pouco de contaminação ainda chega e a gente continua sofrendo alguns prejuízos até hoje. A Prefeitura apoia o Museu das Ligas Camponesas devido à importância que é o memorial, devido à importância que deve se dar à memória de um povo. E ainda mais em relação ao Memorial das Ligas Camponesas, que é um marco, né, um memorial que lembra a maior luta dos camponeses, é o maior movimento de luta dos camponeses da América Latina no século XX. O apoio da Prefeitura vai desde funcionários que estão a serviço do memorial, até o suporte logístico e de infraestrutura nas ações do Memorial das Ligas, nas datas rememorativas, né, até também com a inserção da temática das lutas, né, das Ligas Camponesas no currículo escolar da rede municipal e no processo de formação dos professores. As Ligas Camponesas de Sapé, ela surge aqui, né, na comunidade de Barra de Antas, com uma participação que deu protagonismo à família Teixeira, na pessoa de João Pedro Teixeira,
mas teve uma evidente participação de outros companheiros, que são hoje também reconhecidos como lideranças, né, que contribuíram o João Pedro Teixeira no processo de mobilização e articulação no período das ligas. Então poderíamos falar de Bildo Pacatuba, de Nego Fuba, de Pedro Fazendeiro, de Alfredo Nascimento. Eram lideranças locais que juntos formaram as ligas, que ganhou essa força de repercussão nacional e até internacional. João Pedro Teixeira foi um camponês pobre, negro, que se apaixonou por uma filha de proprietário, né, Manuel Justino, pai de Elizabeth Teixeira. Então, essa relação, a gente sempre diz que a história das ligas camponesas, ela é além de um conflito de luta pela terra. Ela é um romance, ela é uma história que trata diretamente a questão racial, ela é uma história que a gente percebe as relações de gênero. As ligas camponesas aqui em Sapé, ela surge, né, a partir dos maltratos que eram tidos camponeses. A gente soube também que esse espaço em que a gente está hoje, ele foi o espaço em que João Pedro e Elizabeth Teixeira visualizavam como um espaço no futuro de produção. Foi quando começamos a luta pela desapropriação das 7 hectares. Né, hoje a gente tem 36 famílias produzindo nas 7 hectares, produzindo macaxeira, feijão, batata, milho, hortaliças, né, realizando o sonho que João Pedro sonhou há mais de 50 anos atrás. Lembrando a você que você pode assistir ao curta Agroecologia na íntegra aqui na programação do Canal Saúde, também no nosso site e no YouTube da Ana, no canal da Ana no YouTube, tá? Então assiste lá para você poder ver a 5ª experiência, que é justamente a experiência da Pila Verde. Prefeito Tiago, queria trazer com você um pouquinho mais detalhadamente desse programa, desse projeto da Pila Verde, para quem está em casa entender e depois assistir o documentário. Ele envolve toda uma cadeia de acontecimentos. Eu queria que você trouxesse para a gente que movimenta a economia, que movimenta a agricultura familiar, como é que é o processo? É verdade, Yasmine. Só para contextualizar, o que é o Pila? A moeda oficial do Brasil é o real. E a moeda do gaúcho é o Pila, né, prefeito Ari? Então, eu tenho aqui uma nota de 5 Pila, que é R$5. Então, nós adaptamos esse fator cultural local para criar esse projeto. Então, o Pila Verde é uma moeda que nós criamos. E como que funciona? Eu, Thiago, cidadão, pego o lixo orgânico da minha casa, levo na associação de moradores, né, nas associações de bairros que tem aqui, tem em São Leopoldo, tem em todo o Brasil. Lá na associação tem uma equipe da presidência lá da associação e da Secretaria do Meio Ambiente que troca esse lixo orgânico, recebe esse lixo e dá a moeda, o Pila. Nós temos nota de 1, de 2, de 5, de 10, de 20, de 50. O cidadão, com a posse desta moeda, desta nota que ele tem, ele vai na feira dos produtores, feira da agricultura familiar, compra suas hortaliças, pão, queijo, salame e paga com este Pila Verde. O agricultor que recebeu este Pila Verde vai na Secretaria do Meio Ambiente e compra o adubo orgânico produzido com o lixo doméstico, com este Pila Verde que ele recebeu pela venda do seu produto. Então, ganha o poder público, porque é dinheiro que iria para o lixo, e vou dar o meu exemplo aqui. O nosso lixo de Santiago vai para um aterro em Santa Maria, 150 quilômetros, cada quilo de lixo custa 40 centavos para o poder público. Então, ganha o poder público, que é dinheiro que não vai para o lixo, ganha a família, que ao invés de colocar na lixeira o lixo, separa o lixo orgânico e troca, então, pelo Pila Verde, é mais renda, é mais dinheiro no bolso do cidadão. E falando em economia, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, pegando pelo bolso, a ação tem resultado. E também
os nossos agricultores conseguem, por um valor bem mais inferior que o valor de mercado, o adubo orgânico. E assim que funciona o Pila Verde, que traz muito retorno para o tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental. E, além disso, nós temos na nossa rede municipal de educação metas, e a educação ambiental ela está presente através de várias ações, inclusive do Pila Verde. Na nota do Pila, nós temos ali um animal da fauna aqui de Santiago, e, em outro lado, nós temos também uma homenagem à foto de um ambientalista que é escolhido aqui. Então, é história, é meio ambiente, é economia, é sustentabilidade, é o social, através de uma ação que nós buscamos. Por quê? O lixo seco ele tem valor econômico. O grande problema para os municípios, né, prefeito Ari, é o lixo orgânico, que não tem valor de mercado. Então, nós criamos este projeto Pila Verde, inicialmente em 3 territórios, abrangendo alguns bairros, e agora nós estamos espraiando, né, é um termo que o prefeito Ari conhece, ampliando o Pila Verde para outros bairros até chegar na totalidade da nossa cidade. Nós não queremos que o dinheiro do cidadão vá para o lixo. O lixo, quando buscado uma solução de maneira coletiva, ele traz muitos benefícios para a comunidade. Que iniciativa inspiradora, né, Flávia? E aí eu queria trazer com você toda essa explanação que o prefeito Thiago trouxe. Ela nos fala sobre um argumento muito utilizado, que é a falta de recursos financeiros dos municípios, e que aí se coloca como ela pode não ser necessariamente o impedidor, o impedimento para realizar essas políticas, né? Justamente, Yasmine, essa experiência do Pila Verde ela é extraordinária, porque ela conecta vários elementos. Ela é uma política de gestão de resíduos urbanos, que ela é uma política de fomento à agricultura familiar, ao mesmo tempo ela é uma política de apoio e promoção da alimentação saudável, uma vez que ela estimula os cidadãos do município a consumirem seus alimentos na feira da agricultura familiar do município, que são alimentos saudáveis, produzidos localmente, sem o uso de agrotóxicos, né? E é uma política que gera renda. Então, justamente essa ideia de que o município não pode fazer muito, o município não tem recursos, quer dizer, é uma política que gera renda para o município, né? E apoia diretamente a população. É uma política criadora, criativa, inovadora, construída, e eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? O segredo do sucesso, que é isso que o prefeito destacou aqui, que é uma política que foi construída em diálogo com a associação, em diálogo com os produtores, com as associações de moradores, né? E por isso, e com o engajamento da sociedade. Por isso é uma política de impactos assim tão importantes, e que certamente pode inspirar outros municípios a seguirem o exemplo. Agora, eu queria destacar também uma outra coisa, que é o seguinte: eu mencionei no bloco anterior um grande levantamento que a gente fez nacionalmente de políticas municipais, e eu queria destacar também a diversidade de iniciativas que a gente encontrou. Tem coisas das mais variadas possíveis, né? Então, a gente encontrou e a gente conseguiu classificar, como eu disse, em campos temáticos. Então, a gente tem, por exemplo, muitas políticas de apoio às feiras da agricultura familiar nos municípios, e aí o apoio ele pode vir de diversas formas, né? Estruturação das feiras, apoio logístico, com transporte dos agricultores para a sede do município, para a realização das feiras, várias políticas de moedas sociais, como o Pila Verde é uma moeda social, né? Então, tem exemplos de municípios que fornecem aos funcionários públicos da prefeitura um vale alimentação, que isso é uma política comum, né, o ticket de alimentação, só que é um vale alimentação exclusivo para uso nas feiras da agricultura familiar do município.
Quer dizer, uma política que também, nas duas pontas, ela promove a segurança alimentar, a promoção de hábitos alimentares saudáveis e ela apoia diretamente a produção da agricultura familiar local. Então, políticas de hortas comunitárias, hortas escolares, até reforma agrária municipal, quer dizer, esse exemplo que apareceu no vídeo, né, que é o exemplo de Rio Branco, no Acre, os polos agroflorestais, eles são um exemplo de uma política de reforma agrária municipal. O município pode, sim, realizar reforma agrária, reconhecimento de territórios, de povos e comunidades tradicionais. Tem políticas relacionadas à educação do campo, educação contextualizada, restaurantes populares, quer dizer, tem várias políticas de geração de demanda pelos produtos da agricultura familiar que se relacionam diretamente com o abastecimento e com a promoção da segurança alimentar e nutricional. Então, os restaurantes populares, que são equipamentos públicos que as prefeituras podem promover, né, importantíssimos para combate à fome, à desnutrição, e esses restaurantes populares que compram, que se abastecem diretamente da agricultura familiar do município, né? O próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, é uma política nacional, mas ela é executada pelos municípios. A lei do PNAE, ela determina, isso foi uma conquista, né, das organizações da sociedade civil que militam no campo da segurança alimentar e da agroecologia, sobretudo no CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi fechado pelo governo atual, mas é uma conquista desse diálogo, né, Estado e sociedade civil. Então, a lei do PNAE determina que pelo menos 30% dos alimentos adquiridos pelo programa para que as escolas possam fornecer alimentação para os estudantes, eles devem ser adquiridos diretamente da agricultura familiar. Isso está na lei, mas essa lei ela é cumprida de forma muito desigual no país. Tem municípios que não compram os 30%, tem municípios que não compram nada. Agora, tem municípios que estabeleceram metas de ampliação dessa lei. Então, tem municípios onde o poder público, a comunidade escolar, os grupos de agricultores se organizam nessa rede sociotécnica e conseguem alcançar quase a 100% de compras da agricultura familiar, com compras crescentes de alimentos agroecológicos para fornecer para os estudantes. Então, tem muitos exemplos, muita coisa pode ser feita, e eu acho que essa é uma mensagem que a gente precisa martelar, né? O município pode fazer muito, e a gente vive um momento da nossa história em que a gente precisa fazer mobilização nos nossos territórios, mobilização política nos nossos locais, né? A gente vive um momento de, hoje, né, estamos sob o domínio do fascismo, isso é uma questão que a gente precisa, enquanto país, avançar para combater, para reverter, né, esse cenário político desastroso, que é de desmonte do Estado, desmonte das políticas sociais, né, de ameaças crescentes aos grupos da sociedade civil, à população como um todo. A gente precisa fazer essa luta nacionalmente, mas a gente vai começar a reconstrução do nosso país a partir dos territórios, a partir dos municípios. Assim, mais do que nunca, é importante a gente se mobilizar, estar presente, debater e cobrar dos nossos gestores municipais a criação, o aprimoramento e a implementação dessas políticas de futuro, que vão ser a base para a reconstrução do nosso país. E aí, prefeito, por favor, pode falar, prefeito. Pode falar, prefeito. Flávia, na questão de escolas e de municípios. O Pila Verde ele vai se tornar muito maior ainda com o retorno presencial das atividades escolares, porque daí as escolas elas se tornarão um ponto de coleta desse resíduo. E ninguém mora no país ou no estado, as pessoas moram no seu município. É aqui que as coisas acontecem, né, prefeito? Então, nós precisamos também passar por uma transformação desde a questão tributária para os municípios, porque daí sim nós não ficaremos reféns de políticas ou de possibilidades que venham a dar a descontinuidade de políticas sociais ou falta de estímulo, de apoio, porque é aqui na base que tudo isso precisa ser construído. Sim, prefeito Ari, eu queria te deixar à vontade para fazer comentários sobre essa fala do prefeito Thiago, da Flávia também, mas pensando
dessa articulação entre prefeitos, você é presidente de uma associação, a conversa entre os gestores municipais e a importância disso para poder levar iniciativas que estão dando certo e adequá-las, né? Porque cada município é um município, tem sua realidade muito particular e que vai ter necessidades numa direção ou em outra, né? Como é que você vê essa oportunidade realmente num coletivo de gestores municipais? Primeiro, eu queria cumprimentar a Ana, né, através da Flávia, porque eu acho que pela primeira vez a gente conseguiu, né, quando eu recebi aqui a proposta e a carta para assinar de adesão ao programa, né, eu fiquei muito feliz porque a gente não tinha essa preocupação no país, né, tinha uma política, os municípios tocando a partir da sua iniciativa, a partir da organização social. Todas as nossas cidades hoje têm ambientalista, tem associações de defesa do meio ambiente, defesa dos animais, né, da defesa da agricultura familiar, da ecologia, né? E tem muita organização social nas nossas cidades hoje, né? Como tem cidades que têm orçamento participativo, ou tem outras formas agora digitais de participação popular, né? Então, fiquei muito feliz porque hoje nós conseguimos ter um mapa, né? A adesão a este programa, nós da ABM, queremos dialogar com a Ana e ser porta-vozes, assim, desse programa, levando as experiências, mas também fomentando gestores públicos e implementar esse debate na sua cidade. Então, nós somos parceiros, achamos que tem um avanço significativo nesta ação. Com falta de política nacional, vamos nós se organizar e tem uma entidade como a Ana que pode estimular. E para nós, prefeitos, né, Tiago, é muito importante divulgar nossa experiência, porque a gente sofre, né, para construir uma experiência. Depois a gente vê que uma experiência tão magnífica como a tua, como as nossas aqui, ela acaba morrendo nos limites do município, né, num determinado tempo. Então, acho que quando nacionaliza, quando tem uma instituição nacional que puxa, quando tem uma Fiocruz que está aqui, né, o Programa de Saúde levando a nível nacional, você não tem a dimensão da importância que tem isso para a gente, né, gestores públicos que sofrem enormemente para implementar uma política ou divulgar essa política que é tão benéfica, né? Nós aqui, por exemplo, um dos programas que temos do PENAI, nós hoje compramos, chegamos a comprar aqui, quando voltar às aulas, vamos comprar 90% da merenda escolar, ela é adquirida da agricultura familiar, que envolve o município da região metropolitana, do litoral gaúcho inteiro, né? E que isso salvou a vida de muitos pequenos agricultores que produzem banana, que produzem mamão, que produzem, né, hortaliças, né? Salvou a vida deles. Por quê? Porque eles não têm como comercializar muitas vezes, não têm renda para isso, né? Além das iniciativas que a gente tem nas próprias cidades. Mas é importante ressaltar o seguinte, isso só funciona, como disse o Tiago, se há um convencimento gestor e uma democratização do debate e a comunidade assumir isso como sua tarefa, independente de quem seja prefeito, governador ou presidente, essas coisas andam, né? A Ana é exemplo disso. As coisas, mesmo contra toda a vontade e decisões dos governos, a Ana está aí, reorganizou, rearticulou a partir da cidade. Então, eu acho que é extremamente importante a gente poder aprofundar o debate, ser porta-voz, nós temos que ser aliados, né? O Tiago, juntamente, com certeza, também será um grande defensor disso, para nós construir e articular a nível nacional, né? Porque a partir da articulação é que retomamos a política nacional e a política nos estados. O Tiago perguntar para ele, qual é a política de estado sobre esse tema no Rio Grande do Sul? Nós não temos. Agora, nós temos muitos municípios que podem se articular para que o estado possa também colaborar e ajudar e incentivar esse tema através de matéria, através de algumas instituições estaduais que nós temos. Esse é o nosso desafio. Flávia, eu quero concluir o programa, a gente já está terminando realmente, com mais uma mensagem dos sindicatos dos trabalhadores rurais de Porteirinha. Eles encaminham assim, queríamos parabenizar, em meio a tantas notícias tristes, uma esperança de políticas do futuro, com mais consciência. E trazer também mais um trecho do curta Agroecologia, falando sobre o memorial ali da Liga dos Camponeses, em que a moça entrevistada fala que era um sonho sonhado há mais de 50 anos. Às vezes a gente precisa sonhar por muito tempo para, enfim, fazer com que isso se torne uma política e uma realidade nos territórios. E aí convido você a trazer uma fala final aí sobre para onde que a Ana está indo nesse momento, em meio a esse tempo tão conturbado, o que a gente pode pensar em políticas de futuro. É isso, Jasmine. A gente tem completa consciência do nosso compromisso histórico nesse momento do nosso país, né, de colocar todas as energias
nesse esforço de reconstrução a partir dos territórios. Uma coisa que a gente falou o tempo inteiro no ano passado, quando a gente fez esse diálogo com as candidaturas, apresentando e defendendo a agenda, né, da agroecologia, as propostas que foram inspiradas nesse mapeamento nacional, era que esse nosso trabalho de diálogo, de mobilização, não iria acabar com as eleições. E, de fato, a gente está organizando agora, já está a campo esse ano, uma grande ação nacional de mobilização, que a gente chamou de agroecologia nos municípios, articulando por meio de todas as redes estaduais. A gente está nos 26 estados do país, né, com pessoas liberadas para esse trabalho. E aí, em cada estado, a gente identificou alguns municípios de referência, onde a gente vai atuar diretamente num trabalho de incidência política, de debate no plano municipal para a construção de políticas. É claro que a gente não pode estar em todos os municípios atuando dessa forma, assim, dedicada, com gente liberada, mas através desses municípios de referência, esses municípios piloto, a gente pode construir referências metodológicas, referências desse trabalho, a gente vai sistematizar esse trabalho todo de incidência, a gente vai criar um novo mapa, porque no ano passado a gente construiu um mapa das políticas municipais, que é esse mapa que vocês acho que mostraram o link, né, que está na internet, na nossa plataforma Agroecologia em Rede, e agora a gente vai construir um mapa das ações de incidência política nos municípios, que são ações que devem ser inspiradoras. A gente estimula que todos os municípios, que as organizações nos seus territórios fiquem atentas a esse trabalho. A gente está divulgando também as iniciativas, a gente segue divulgando exemplos dessas políticas que a gente identificou no ano passado, e a gente vai estar divulgando essas ações de mobilização e incidência que a gente está já desenvolvendo a partir desse ano. A gente tem o nosso site, que é agroecologia.org.br, tem o canal do YouTube, onde a gente tem os filmes, inclusive todos esses filmes do Curta Agroecologia, que é uma parceria com o Canal Saúde, os filmes são lindos. A gente tem a página no Facebook, a página no Instagram, no Twitter. Então, a gente convida todos a ficarem atentos e apoiarem a Ana, apoiarem a gente nesse trabalho pela construção das políticas de futuro. Olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, prefeito Ari de São Leopoldo, prefeito Tiago de Santiago, no Rio Grande do Sul. E Flávia, muito obrigada. Acho que a gente tem a oportunidade de olhar para esse assunto que, no final das contas, toca em tudo. As pessoas acham que é só agricultura, não é só agricultura, movimenta tudo. A comunidade, a economia, a sociedade como um todo e políticas no geral. Gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês aqui com a gente hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa. Você pode assistir ao Curta Agroecologia, Políticas de Futuro na íntegra na programação do Canal Saúde, no nosso site e também no YouTube da Articulação Nacional de Agroecologia. Se quiser rever, baixar ou compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde e lá você vai encontrar um acervo com toda a nossa programação. A gente se vê na próxima semana. Até lá!